Boa noite a todos, eu quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria nós estarmos aqui. Os irmãos que estiverem em pé, quiser sentar. Eu quero agradecer primeiramente a Jesus Cristo, porque se não fosse Jesus, eu não estaria aqui nessa noite. Se não fosse Jesus, você não estaria aqui nessa noite. E você não estaria assistindo este culto. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Eu quero também, em segundo lugar, agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Sisaque Valadares, nosso pastor presidente, e toda a sua família. Em terceiro, agradecer ao irmão Christian e ao irmão Cristiano, os pastores, dirigentes, líderes dos grupos de jovens e também dos adolescentes aqui desta igreja. Quero também dar uma saudação pela minha esposa Amanda, que está assistindo em casa, e também aos meus pais, o pastor Valdeci Ferreira e a irmã Marlene. É um prazer muito grande estar de volta aqui com os irmãos. Estamos em poucos números de pessoas aqui, por causa desses acontecimentos, mas bom é estar na casa de Deus, bom é louvar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 14. Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Eu gostaria de trazer nessa noite uma palavra para o seu coração, uma palavra de renovo dessa esperança que temos que ter em Cristo. Porque nos dias em que estamos vivendo, a esperança pode nos abalar, pode estar abalada. Muitas vezes, muitas pessoas, pelos acontecimentos dos últimos dias, dos últimos meses, podem ter a sua esperança abalada. Não apenas as pessoas ímpias do mundo, mas também os cristãos. Nós temos, muitas das vezes, a nossa esperança abalada, visto que somos seres humanos. E quando nós deparamos com os acontecimentos, isto que vem acontecendo, essa pandemia, para nós é inédito. A última grande a pandemia aconteceu no começo do século XX, 1918 a 1920, a gripe espanhola, que levou muitas pessoas, milhões de pessoas a óbito. E para nós, no começo do século XXI, isto é inédito. Mas já aconteceu dezenas de vezes e não vai acabar. Essa não é a última. Não é a última. Porque quando você lê Apocalipse, o que vai acontecer em Apocalipse aqui nem é 0,5% das coisas que ainda vão acontecer. Então, nós sabemos e olhamos nesse mundo e muitas das vezes nós temos essa esperança abalada. Nós temos que olhar para Jesus para que ela possa ser renovada. E eu gostaria de trazer essa palavra. Eu já dei uma vez uma introdução na igreja, mas Deus tocou no meu coração, visto que a mensagem vai além hoje, para que você possa se renovar essa esperança. Porque quando a trombeta tocar, nós temos que ter essa esperança renovada a cada dia, para que nós possamos ouvir o toque da trombeta. Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 1, versículo 6 em diante. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu o reino de Israel neste tempo? E disse-lhe: Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis a minha testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo ele-os, e foi elevado às alturas, em uma nuvem, recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado de Oliveiras,
o qual estava perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subindo no cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, todos perseveraram unanimemente em oração e súplica, com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eu gostaria de falar sobre essa esperança, que muitas das vezes é abalada, mas no ponto de vista dos apóstolos, porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver que esses apóstolos, esses discípulos de Jesus, eles fizeram coisas maravilhosas, mas eu gostaria de trazer o relato do ponto de vista como seres humanos, do que eles passaram, e por que eles tiveram a convicção, e guardaram essa esperança tão grande dentro de si. O profeta Isaías profetizou mais de 700 anos antes sobre a vinda do Messias prometido. E quando Jesus nasce, já se fazia mais de 400 anos em que Deus não falava com o povo. Não porque Deus não queria responder, que Deus está sempre pronto a responder aos seus, é porque o povo não queria mais ouvi-lo. Os sacerdotes faziam as ofertas, ofereciam as ofertas, mas os profetas estavam calados, porque Deus não estava mais respondendo. Imagine você como que estava a religião na época. Este é o cenário. Enquanto Jesus chega na terra, esse é o cenário da terra. Jesus nasce, cresce, vai estudar, porque era primogênito de Maria e José. Então, muda para uma cidade muito simples, uma cidade chamada Nazaré, lá na Galileia. Os galileus eram um povo muito simples, que até o povo de Judá, diz a história, que não conseguia nem entender o que eles falavam, de tão enrolado, era diferente os seus idiomas, na verdade, para com o povo. E Jesus então ele cresce no meio do povo humilde. E agora, aproximadamente com 30 anos de idade, Jesus vai começar o seu ministério, que durou aproximadamente entre 3 anos e meio. Esse ministério que Jesus faz, nesse pouco tempo, ele muda a história de toda a humanidade. Então Jesus vai começar a fazer o seu ministério, e ele vai até os discípulos e começa a chamar os discípulos, pessoas normais, trabalhadores. E disse Jesus: venha comigo, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E aqueles discípulos, um a um, vêm vindo a Jesus, e começa a seguir a Jesus. Hoje nós lemos, e nós sabemos quem era Jesus, mas eles não sabiam. Eles começam a andar com esse Jesus, e começam a observar a Jesus. E é desse ponto de vista que eu quero trazer para vocês, essa esperança que eles tiveram, de andar com Jesus, e de for até o fim das suas vidas, e muitas delas com mártires. Eles começam a andar com Jesus, e Jesus aproximadamente fez 35 milagres, que a Bíblia relata, fora aqueles que não foram relatados. Eles andando com Jesus, eles começam a ver Jesus fazer milagres e maravilhas, com palavras humildes, simples, e creio eu na coerência do pensamento, em que um falava com o outro: é Ele, tem que ser eles, porque eles conheciam a palavra de Deus, tem que ser Ele, o Messias prometido. E Jesus, ele andando com Jesus, e Jesus agora começa a fazer os milagres. A Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus fez foi a transformação de vinho, de água em vinho. Uma certa vez Jesus, juntamente com os seus discípulos, foi convidado a uma festa judaica de casamento. Eles chegam na festa, e uma festa judaica demora dias, e ali tem todo o preparo, e a bebida principal é o vinho. Então, no meio de determinado momento da festa, os organizadores da festa deparam com um acontecimento que não podia ter: a falta da bebida principal. E ali então Jesus realiza o primeiro milagre. Ele transforma a água em vinho. Não apenas a água em vinho, mas a água
no melhor vinho que a terra pôde já ter, porque foi feita através da palavra de Deus. Tanto que aqueles que experimentavam disseram: mas é normal servir os melhores vinhos antes, e no final da festa, do meio para a festa, servir os inferiores. E vocês fizeram o contrário, vocês estão dando o melhor vinho agora. Quando Jesus faz o milagre, os discípulos estão olhando, e eu creio, porque se fosse eu, não ia me parar. E disseram: tem que ser ele, tem que ser ele. Eles começam a andar com Jesus. Eu vou falar de alguns milagres de Jesus com a presença dos discípulos. E aonde Jesus passa, Jesus faz maravilhas, faz milagres. Jesus passa, os paralíticos são curados. Jesus fala, os demoniados são libertos pela palavra do Mestre. E agora, aonde Jesus passa, as coisas sobrenaturais começam a acontecer. Com uma palavra, o leproso é curado. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a fazer os milagres, a multidão começa a andar com ele, porque começa a ver, quer ver os milagres acontecer. E uma certa vez Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. A multidão o acompanhava junto com os discípulos. Eles estão entrando na cidade de Naim, e na entrada da cidade está vindo um outro grupo, de dentro para fora da cidade. A alegria estava com Jesus, mas o outro grupo era um grupo de tristeza, porque uma mulher viúva acaba de perder o seu filho. E a Bíblia destaca muito bem a mulher viúva, visto que quando uma mulher nos tempos de Jesus, ela ficava viúva, ela ia ter o amparo dos filhos, mas se ela não tivesse filhos, ela era desamparada pela sociedade da época. Quando ela perde o seu marido, possivelmente ela olha e diz: ainda eu tenho meu filho, há uma esperança para mim. Mas agora, ela está sem esperança, porque o seu único filho, a qual era para guardá-la, ajudá-la, estava morto. Quando Jesus encontra essa multidão, Jesus diz: mulher, não chores. Mas é interessante essa palavra, visto que quando você vai em um velório, num lugar triste, você chega para a pessoa, dá um abraço na pessoa que perdeu o ente querido, e você diz: não chore, vai dar tudo certo. Isso é um consolo para o coração daquela pessoa, mas não resolve o problema, porque aquele que morreu vai ser enterrado, vai ser sepultado. Jesus olha para a mulher e diz: não chores. Creio que foi uma palavra de consolo, mas não solucionou o seu problema, visto que ela ia enterrar a sua única esperança. Mal sabia ela que a verdadeira esperança estava na frente dela. Então Jesus olhou para a multidão, chegou perto do esquife, o caixão onde aquele jovem estava, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E no mesmo instante o jovem levantou cheio de vida e começou a conversar com as pessoas que estavam naquele lugar. E as duas multidões agora se tornam uma multidão de alegria, porque Jesus trouxe esperança. Jesus faz um milagre, quem sabe os discípulos entre eles dizendo: tem que ser ele, porque Israel, o povo estava esperando um libertador político. Nessa época Israel era subjugado por Roma, eles queriam essa libertação política. Mal sabiam eles que a libertação não era só política, a libertação era muito maior, era para dar esperança não só para eles, mas para toda a humanidade. Mas certa vez, a Bíblia diz em Mateus 8, 23 ao 27, em que Jesus acalma a tempestade. Jesus junto com os discípulos entram no barco, eles precisavam ir do outro lado na margem, e Jesus cansado, porque era 100% Deus, mas 100% homem, Jesus, a Bíblia diz que vai dormir. Jesus dorme, e aqueles que estavam levando o barco, eles deparam com uma grande tempestade, o vento é muito forte, o mar fica violento,
ao ponto deles olhar, aqueles que entendiam sobre embarcação, disseram: nós vamos naufragar, não tem jeito, é muito forte. Então a Bíblia diz que eles acordam o mestre. Jesus estavam dormindo, e eles dizem: Jesus, Senhor, salva-nos, vamos perecer. Então a esperança fica em pé, acorda. Ele olha para eles e diz: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Ele repreende o vento, ele repreende o mar, e o mar fica calmo. E aqueles que estavam ali, os discípulos, olharam e disseram: mas quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Tem que ser ele, tem que ser ele, a esperança de Israel. Jesus, a Bíblia diz que chega em uma cidade, a cidade de Gadara. A cidade de Gadara era conhecida na época como a cidade dos demônios, visto que na cidade de Gadara habitava um homem, que ele era cheio de espíritos do diabo, era possuído. E diz a história diz que os viajantes que passavam pela cidade de Gadara, a cidade era conhecida tão negativamente que eles preferiam passar reto e nem se hospedar na cidade. A fama era horrível, a fama de Gadara. A história diz que os gadarenos tentaram resolver o problema daquele endemoniado. Aquele homem que tinha cheio de possessos de demônio, ele não apenas dormia, diz a história, dentro dos sepulcros, mas ele dormia em cima de cadáveres humanos. Tão deplorável a situação daquele homem. E eles tentaram resolver, e pela Bíblia nós entendemos, em Marcos capítulo 5, eles pegaram, quando aquele corpo desfalece, quando as entidades saíam, eles pegaram as correntes e tentaram prender aquele homem, pensando que havia resolvido o problema. Mas a história e a Bíblia diz que quando as entidades voltavam, eles quebraram as correntes. Eles tentaram de novo, mas agora foi com grilhões. E a diferença do grilhões com a corrente é que a corrente é o ferro trançado, o grilhão é o ferro maciço dobrado. A história diz que demoraram meses e meses para moldar os grilhões. Mas agora a Bíblia diz que ele não quebra. Quando os espíritos invadem a alma daquele homem, ele é possesso novamente, ele despedaça os grilhões. De 2, 1. Os habitantes de Gadara ou iam embora de Gadara, ou convivia com ele. Agora a Bíblia diz que quando Jesus pisa os pés na cidade de Gadara, este homem possuído por demônios, ele vem até Jesus e prostra na presença de Jesus. E Jesus diz: sai dele. E eles disseram: por que nós tem contigo? O que nós tem contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Pare de nos atormentar. Então Jesus pergunta para eles: quem é vocês? Qual é o seu nome? E eles disseram: nós somos muitos, pode nos chamar de legião. Para quem não sabe, legião é uma contagem do exército romano. Uma legião tem entre aproximadamente 5.200 a 6.000 soldados. Era muito demônio para dentro de um corpo físico. Mas na presença de Deus, os diabos têm que sair. Eles olharam, viram que não tinha jeito, e pediram por gentileza se eles podiam sair do corpo e adentrar na manada de porco. Jesus autoriza, e eles entram em quase 2.000 porcos. Esses 2.000 porcos cheios de demônio se jogam em mar adentro, e aquela pessoa, aquele homem, fica liberto. Jesus faz esse milagre, ele faz esse milagre, e os discípulos olhando: é demais, tem que ser ele. A esperança desses homens começa a crescer a cada dia. Você está entendendo que eu estou trazendo para você? Essa esperança humana que nós temos, ela vai aumentando de acordo com a intimidade que você tem com o seu mestre. Eles vão crescendo a sua intimidade com Jesus.
vai crescendo a intimidade com Ele, e eles vão olhando e vão dizendo, tem que ser Ele. Uma certa vez Jesus entra na cidade, e ali tinha uma mulher, que há 12 anos, sofria com uma hemorragia, não tinha mais chance, não tinha mais esperança para ela, já tinha gastado tudo, os médicos falaram, não tem mais jeito, é incurável, mas ela ouviu que Jesus ia passar por ali, e ela teve uma esperança, Ele vai passar aqui, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curado. A multidão oprimia Jesus, e ela vai por detrás, porque ela não podia estar ali, ela era considerada imunda dentro da sociedade, jorrava sangue, e ela vai até Jesus, e ela toca na orla do mestre. Jesus para, entre a multidão e diz, quem é que me tocou? E os discípulos que estavam com Jesus a cada dia, crescendo a sua esperança, não tinham entendido ainda, eles disseram, mas mestre, a multidão te oprime, está apertado aqui, vão te tocar mesmo. Ele falou, não, tocar em mim diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. A mulher se apresentou trêmula e disse, foi eu que te toquei. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A mulher foi curada, 12 anos, mas ela encontrou a esperança. Jesus, uma certa vez, a Bíblia diz que Ele está no deserto falando com o povo. Muita gente pararam para ouvir. E Ele fala um sermão, traz um sermão, e o sermão vai passando os momentos, as horas, e já é tarde. E os discípulos chegam para Jesus e disseram, mestre, está na hora de libertar, mandar eles embora, dispensar eles, vai escurecer, estão longe da cidade, falta comida para eles. E Jesus disse, mas eu não podemos dispensar ele com a barriga vazia. Mas nós não temos nada, mestre. 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Traz os pães, traz os peixes. Jesus começa a fazer a multiplicação. Jesus alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ainda sobra 12 cestos de pães e peixe. E eles olharam e disseram, tem que ser Ele, não pode ser, não pode ter outro, tem que ser o Messias prometido. Jesus vai andar sobre as águas, a Bíblia diz. Agora, interessante que tem uma diferença grande da primeira, que Jesus acalma, com esta, porque a primeira, a esperança estava no barco, esta não estava, porque Jesus fala para os discípulos, já vão indo para o outro lado da margem, eu vou despedir aqui da multidão. Jesus despede da multidão, os discípulos embarcam na embarcação e vão embora. Jesus tira o tempo sozinho para orar, a Bíblia diz. Intimidade com o Pai. E agora, um grande vento assola a embarcação. A tempestade pega eles em um determinado ponto que eles não têm como voltar e nem prosseguir. Mas agora eles olham, a esperança não está com eles. E agora? Vamos naufragar. Eles estão assustados. E de repente eles olham, todos assustados, e vê um ser andando por cima das águas. Eles disseram, é fantasma. É fantasma, nós vamos perecer, é um fantasma. E Jesus disse, ei, acalma-te, sou eu. Eles olharam, é Jesus? Aí Pedro disse, se é o Senhor, eu quero ir contigo. Jesus disse, vem. Então agora um ser humano, que não é 100% Deus e 100% é 100% homem apenas, ele está andando por cima das águas. Mas é interessante que ele está andando por cima das águas, e chega um momento ele sente o vento das dificuldades, o vento que muitas das vezes chacoalha a nossa esperança, e eles não encontram o barco, não tem como voltar mais. E agora? Cadê a esperança deste homem? Ele perde a esperança, perdeu a esperança, começa a afundar. Aí ele clama, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus segura ele com as mãos, a esperança está ao nosso lado, Ele vai nos segurar. Eu estou dizendo para você que está aí na sua casa, muitas das vezes você olha e diz, não tem mais esperança, Ele está do seu lado, é só clamar para Ele.
Ele segura as mãos de Pedro e diz: ô homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus continua fazendo milagres. Ele ressuscita o seu amigo depois de 4 dias, Lázaro. E as pessoas olham e dizem: que coisa linda. E os discípulos, eu creio, olhando e dizendo: tem que ser ele. Agora eles estão com a sua esperança renovada. E Jesus está vendo que está acabando o tempo. Mas eles não estavam enxergando isso. Porque de vez em quando nós olhamos para o alvo com o objetivo e esquecemos de olhar as nossas voltas. Jesus participa com eles da última ceia. Eles não sabiam. Agora eles vão orar no horto. Eles vão orar no horto, Getsemane. Eles estão orando. E os discípulos dormem, um já se perde no caminho, o traidor Judas Iscariotes. E agora, quando eles despertam, tem nada mais, nada menos que os guardas do Sinédrio, junto com a guarda romana, para pegar Jesus e levar Jesus para ser sentenciado religiosamente e depois criminalmente por Pôncio Pilatos. Pedro não entende. Pedro, ele vê que o mestre está em apuros. Ele tira a espada e vai para matar um do Sinédrio, Malcom. Malcom desvia, pega na orelha de Malcom, amputa a orelha. Jesus pega o membro amputado e com outras palavras está dizendo a Pedro: Pedro, você ainda não entendeu, Pedro. O que eu tenho é muito maior do que isso. Coloca o membro no lugar e mais um milagre acontece. Mas agora Jesus é levado até a presença de Anás e depois de Caifás, para ser condenado religiosamente. Uns se perdem pelo caminho, outros vão se esconder. Estou falando dos discípulos que viram o mestre, andava com o mestre, imagine nós. Pedro vai até perto, fica, mas ele nega. E agora Jesus é sentenciado à morte, e no amanhecer do 14º dia do mês de Abib, Jesus é arrebentado no chicote romano. E agora dão uma grande cruz para ele. Ele anda nas ruas estreitas de Jerusalém, é zombado, cuspido. E agora ele sai fora da cidade, e ali ele vai morrer, às 3h da tarde. A Bíblia diz que ele dá o último suspiro, e morre. A natureza sente. Há uma escuridão, há um terremoto. A natureza sente. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Agora, José de Arimateia, um dos membros do Sinédrio, pede autorização a Pôncio Pilatos, tira Jesus da cruz e sepulta Jesus em um túmulo novo. Fecha-se a porta. Eu queria que você tentasse imaginar como foi a sexta para o sábado daqueles discípulos. Eles não tinham mais esperança. Jesus tinha prometido que voltaria, mas eles estavam olhando para a circunstância e diziam: não pode ser. Nós perdemos a esperança. Nós não temos mais a esperança. Chacoalha as suas esperanças. E chacoalha tanto que nenhum deles vão ver o túmulo do Senhor. O Shabat eles não fazem nada, ficam angustiados naquele sábado. Mas agora no domingo de manhã eles não vão, é as mulheres. Maria de Magdala e a outra Maria vai ver o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que quando elas chegam à porta, a pedra está rolada, o sepulcro está aberto, os guardas estão trêmulos como mortos, e o anjo está ali e disse para elas: a quem procuras? Jesus, o crucificado. Ele não está mais aqui, ressuscitou como havia dito. Vai lá para os discípulos, avisa eles, dá uma força, renova a esperança dele, porque Jesus ressuscitou. Elas vão correndo, fala para os discípulos, eles vão olhar o túmulo, não tem Jesus, não está lá dentro, Jesus não está mais lá. E o coração, creio que bate mais forte, e Jesus aparece para eles. Jesus aparece para todos, e fica com eles por mais 40 dias. A sua esperança se renova. O Messias é Ele, tem que ser Ele, Ele vai nos libertar das mãos da Roma. A esperança se renova. E agora eles vão olhando cada dia com Jesus andando nesses 40 dias, e Jesus janta com eles, almoça com eles, Jesus está com eles. A sua esperança é renovada. E quando nós entramos no capítulo 1 de Atos, eles chegam para Jesus e começam a dizer: mestre,
Qual é o tempo? Qual é o tempo que vai restaurar Israel? Aí Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Não se preocupa com isso. Mas tem uma coisa. Vocês vão receber um grande presente. A descida do Espírito Santo. Vocês têm que dar testemunho para mim. Não apenas dentro de Jerusalém, Samaria, mas em todos os confins da terra. Jesus dá a última instrução e começa a subir. Começa a subir no Monte das Oliveiras, e eles estão olhando, e creio, como ser humano, se fosse comigo, novamente chacoalharia a minha esperança. Agora ele está indo definitivamente. A esperança deles novamente chacoalha. Na caminhada, muitas das vezes a esperança nossa vai ser chacoalhada. Na caminhada, muitas das vezes, nós vamos deparar com momentos em que nós vamos olhar e falar: será? Será que ele vem? Será que ele vem? Aí quando você se prostra na presença dele, quando você começa a ler e o Espírito Santo ao seu lado, ele vai renovando a sua esperança e você sabe, ele vem, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Quando eles vão chacoalhar a sua esperança, os varões de branco olham para eles e dizem: ei, varões galileus, por que estão aflitos? Do mesmo jeito que ele voltou, um dia vai voltar. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Agora eles saem do Monte das Oliveiras. E eles entendem o recado. Vamos ficar unanimemente juntos. 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 Buscando a presença de Deus. Eles ficam juntos, reunidos. Buscando a presença de Deus. Oração, jejum, consagração. Nós nunca vamos ver a presença de Deus sem isso. Não se iluda com o evangelho adulterado aí fora, dizendo que vem que vai dar tudo certo. Não, tem que buscar ele, tem que ter renúncia. Ele se renuncia na presença de Deus. 10 dias depois vem o segundo maior presente para a humanidade: a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante na nossa vida que quando nós desanimamos, ele fala conosco: ei, um pouquinho mais, ele vai voltar. Eles são cheios do Espírito Santo. E agora aquele Pedro, que dias atrás havia negado Jesus na troca da guarda romana do cantar do galo, agora ele é cheio do Espírito Santo, ele vai pregar. E quando ele prega, quase 3.000 almas aceitam Jesus. As suas esperanças são renovadas. E o Espírito Santo Consolador agora começa a tocar nas suas vidas e eles começam a falar de Jesus. Mas não pensa vocês que foram fáceis, porque as perseguições começaram. E foram grandes as perseguições. Foram grandes. Roma se levanta contra aqueles que estão pregando Jesus. E eles começam agora a ver que eles vão ter que morrer pelo Mestre. Mas com a esperança renovada, nem que tenha que morrer. Mas nós vamos morrer por Jesus. E você tenta entender comigo, tentar conjecturar o grande Coliseu de Roma. Mais de 50.000 pessoas lotando o grande Coliseu. E ali estão os crentes, pronto para ser devorado. Olhando para os portões aonde vai sair os grandes gladiadores ou as grandes feras. Quem sabe no meio deles tem alguém olhando e dizendo: mas será? Mas sempre vai ter alguém do lado tocando no ombro e dizendo: ficai firme. Ele prometeu, ele vai voltar. Nós vamos tombar aqui, mas nós vamos renascer lá na glória, onde ele foi nos preparar. Morreram, deram seu sangue, mas morreram com uma esperança. Eu venho dizer para você nesta noite, não estamos oferecendo um Jesus que te dá tudo neste mundo, porque o intuito de Jesus não foi esse. Não. Ele foi humilde e simples. Mesmo ele amando você, sendo dono do ouro e da prata, não foi isso que ele prometeu para você. Ele prometeu algo além. Para amanhã, salvação. Para quando nós chegarmos lá. Não é para essa vida. Não é para essa vida. Estão dizendo que aceita Jesus, Jesus vai te dar tudo. Não. Nós não somos isentos de nada. Porque agora
Muitas pessoas estão partindo dessa vida com esse coronavírus, e muitos deles são cristãos, e são defrontados com as pessoas, dizem: onde está a fé desses homens? Essas pessoas não estão entendendo que a nossa esperança não é nesse mundo, nossa esperança é na vida além. A esperança é no nome de Jesus. Em todas as pandemias do mundo que teve até hoje, milhares e milhares de pessoas morreram, e milhares de cristãos morreram. Jesus não deixou imunidade para nós, mas Ele deixou uma vida com a esperança do amanhã. Então, se nós partimos dessa vida, temos que partir dessa vida com esperança. Essa esperança tem que estar renovada dentro de nós. Porque Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, viu? Não vai ser 1000 maravilhas não. No mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós vamos vencer. E se caso nós partirmos dessa vida, vamos partir dessa vida com a esperança em Jesus. Porque a Bíblia diz que quando a trombeta tocar, e vai tocar, e Jesus vir até as nuvens e vai voltar, aqueles que morreram primeiro, sendo de qualquer doença, sendo de qualquer enfermidade, a Bíblia diz que eles terão seu corpo ressuscitado, um corpo lindo, e aqueles que estiver vivo terão seu corpo transformado em segundo, e juntos encontrará com Ele nos ares. Você não pode deixar essa esperança ser baqueada, se você olhar para o mundo. Estamos vivendo uma pandemia grande, e junto no Brasil, para nos ajudar, uma crise política enorme. Mas se nós olharmos para isso, nós vamos chacoalhar. Mas a igreja não vai chacoalhar, porque nosso alvo é o céu. Eu venho nessa noite para te dizer: olha para Jesus, porque Ele tem algo grande para você. Eu não estou falando que vai ter algo grande para você aqui na terra, não. Ele tem algo grande para você lá, eternamente com Ele. Porque quando nós partimos dessa vida, no seu grande tribunal, depois vamos entrar na bodas do Cordeiro e vamos cear com Ele. Ele vai receber a noiva, que é a igreja, Ele como noivo, e nós vamos cear com Ele. Não perca a esperança somente no nome de Jesus. Você tem que desligar essa televisão, guardando na sua mente, esse smartphone guardando na sua mente: olha, há uma esperança em mim, se eu tiver Jesus, nós vamos partir uma hora ou outra, não sei, não sabemos do que, mas nós sabemos de uma coisa: nós temos que ter essa esperança renovada nas nossas vidas. Ele quer te salvar, Ele quer te salvar. Mas eu pequei demais. Olha os discípulos, pecadores, com o mestre, negou o mestre. Mas depois que foram cheios do Espírito Santo, deram a sua vida pela causa de Jesus. Não importa o seu pecado, importa hoje, que a salvação está chegando para você hoje. Mas você tem que aceitar. Deixa de olhar para o mundo, olha para Jesus. Porque quando você começa a olhar para Jesus, as coisas do mundo vai ficando tão pequenas, e Jesus vai crescendo na sua vida. Ele vai crescendo e vai te fortalecendo. E muitas das vezes nós somos até pobre aqui na terra, mas nós somos ricos, porque nós recebemos o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Esse sangue que nos salvou. E nessa noite eu gostaria de fazer uma oração para vocês. E você que está aí na sua casa, que não aceitou a Jesus ainda, ou que você já conhece Jesus, já viveu com Jesus por algum tempo, mas por um determinado ponto da vida, você olhou para o mundo e você perdeu essa esperança, a esperança da salvação. Eu quero orar para você nessa noite. Aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se Ele voltar nessa noite, essa esperança tem que estar em nós. E se Ele te chamar nessa noite para partir desta vida, você tem que morrer com a esperança renovada dentro de você. Com autorização dos irmãos, fazer uma oração. Feche seus olhos aonde você está. Bendito és tu, ó Deus de Israel. Bendita é a tua palavra e ela dura para sempre. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, para te louvar, para te bendizer. E sabemos que os dias são maus, são ruins. E se nós olharmos para o outro lado, nós vamos ver desgraça. Mas quando nós olhamos para Ti, nós temos a vida. Estamos pedindo a Ti nesse momento, ó Pai, por essa pessoa, esse jovem, essa jovem,
essa mulher, este homem que está entregando agora para Ti como único e suficiente Salvador a sua vida. Senhor, escreva seu nome no livro da vida, joga ao mar do esquecimento todos os seus pecados, lava essas pessoas com Teu sangue, justifica eles agora, regenera eles agora, adota eles agora, porque eles precisam muito de Ti. E Senhor, que eles possam lembrar de Ti a cada dia, e que essa esperança possa brotar juntamente com o Espírito Santo na vida deles, e eles querem mais de Ti a cada dia, mais de Ti a cada dia. E se hoje for nosso último culto, Senhor, leva-nos embora desta vida, mas com essa esperança renovada dentro de nós. Se o arrebatamento acontecer hoje, que nós possamos ouvir o toque da trombeta, e essas pessoas que estão aceitando a Ti agora, eles possam ouvir esse toque, em fração de segundo estar contigo eternamente nas mansões celestiais, porque há esperança somente no Teu nome, Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. O Pai de amor te escolheu e uma linda história escreveu. Ele te ama, volta lá. Essa é pra você, filho, que de repente já saiu desse lar. Morreu pra que hoje pudesse viver. Ele te ama, volta lá. Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está. Ele vai tão longe, onde ninguém poderia te achar. Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está. Ele vai tão longe, onde ninguém poderia te achar. Você que está longe de casa, retorne para os braços do Pai. Não se envergonhe disso. Volte, Ele está de braços abertos para te chamar de filho novamente, colocar na sua mão uma linda aliança de novo. Nada é capaz de apagar o amor que Ele sente por ti. Vem sem demora, volta lá. Volte, filho. Todo o passado será apagado, então vem como estás. Vem. Ele te espera, volta lá. Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está. Ele vai tão longe, onde ninguém poderia te achar. Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está. Ele vai tão longe, onde ninguém poderia te achar. As promessas que faz, nenhum outro é capaz de cumprir. Os teus gritos de dor, nenhum outro é capaz de ouvir. Só Ele pode curar suas feridas. Tuas decepções, nenhum outro é capaz de curar. Pois foi quem te criou, te formou antes de existir. As promessas que faz, nenhum outro é capaz de cumprir. Os teus gritos de dor, nenhum outro é capaz de ouvir.
aflições nenhum outro é capaz de curar. Pois foi quem te criou, te formou antes de existir. Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está. Ele vai Vem para os braços do nosso Pai. Volte de novo lá. onde ninguém poderia te achar. Hoje o Pai te chama, Ele de braços abertos está. Ele vai tão longe, onde ninguém poderia te achar. Aleluia. Nós cremos, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Que alegria.